Segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Seja bem-vindo. Muito bem, mais uma semana de Comente Bíblia. Hoje eu estou aqui mais à vontade, sentado aqui no colchão, no chão. É outro estúdio, não é o estúdio toalete, agora é o estúdio colchão. Seja bem-vindo, querido, seja bem-vinda, querida. Espero que essa semana seja de boas informações e de grande edificação para todos nós, em nome de Jesus. Bom, a narrativa da semana passada, né? Nós paramos no ponto em que narrava sobre os querubins que foram colocados no templo, ou no Santíssimo Lugar. Né? Você que tem Bíblia em ordem cronológica, a grande, claro, né? Página 456, e os demais podem me acompanhar em 1º Livro dos Reis, no capítulo 6, tá? Versículo 22. Só vai falar de dois querubins. 23. 1 Reis 6, 23 diz que no santuário interno ele esculpiu dois querubins de madeira de oliveira. Cada um destes tinha 4 metros de altura. As suas asas abertas, né, mediam 2 metros e 25 centímetros. 4 metros e meio da ponta da asa até a outra. Então, como eram dois querubins, ao todo media 9 metros, né? Certo? Cada um deles com 4 metros de altura. E então eles com as asas abertas, 4 metros e meio, 4 metros e meio, né? Um encontrando a asa do outro no meio e a outra asa encontrando a parede do santuário. Okay? Lembre-se que o santuário media 9 metros de largura por 27 de comprimento. Ok? Então os dois querubins ficavam lá no fundo, lá no Santíssimo Lugar. A arca posteriormente é colocada entre os dois querubins que estão com as asas abertas, encostando na parede e na outra asa do outro querubim. E o de lá, encostando a asa de lá na parede e a asa esquerda, no caso, na asa do primeiro querubim. Ok? É mais ou menos isso que diz o texto. E é isso aí. Se você vai encontrar essa mesma narrativa em 2º Livro das Crônicas, no capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Tá bom? E aí passa a falar do véu do templo, né? O véu segue as mesmas regras da composição do véu do tabernáculo de Moisés. Né? As mesmas cores, mesmo material. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 14, diz que ele fez véu de tecido azul, roxo e vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. E 1 Reis capítulo 6, voltando aqui no versículo 15, vai dizer que ele focou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o assoalho do templo com tábuas de pinho. E nas paredes ao redor do templo, tanto na parede interna como externa, na verdade é parte da Santo dos Santos e Santo Lugar. Ele esculpiu querubins, tamareiras, flores abertas. Também revestiu de ouro, os pisos, tanto na parte interna como na parte externa do templo. Acho que está falando aqui do Santíssimo Lugar e do Santo Lugar, meu povo. Também, versículo 31, de 1º Livro dos Reis, capítulo 6, vai dizer que para a entrada do santuário interno, toda vez que fala interno, está se referindo ao Santíssimo Lugar, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas duas portas de madeira de oliveira, esculpiu também querubins, tamareiras, flores abertas. Revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas. Essas portas que abrem, né, em 2 partes, como se fosse um livro. Perdão. Vocês devem saber o que eu falo. Como janelas também, né? Venezianas geralmente são 2 partes. Fez portas, então, com 2 partes, certo? E entalhou figuras de querubins, querubins, tamareiras e flores abertas nas portas, e revestiu de ouro batido, certo? Então, 1 Reis capítulo 6, verso 14, diz assim Salomão concluiu a construção do templo. Ok? Agora note aí o Salmo 127, que é de Salomão, tá bom? Salmo 127 tem algo interessante para destacar para você. Eu quero que você leia todo, mas
A primeira parte, né, diz: se o Senhor não for o construtor da casa, se ele não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção dela. E se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Isso é interessante, Salmo 127. Aí, anote também o Salmo 128, por gentileza, o cântico de peregrinação, meu povo. E vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, continuando aqui a narrativa, o verso 38, onde diz que no mês de Abul, 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. E Salomão levou 7 anos para construí-lo. Isso é 1 Reis 6, 38, ok? 7 anos ele levou para construir. Então, o que acontece é que os 3 primeiros anos foi juntando material, pedra, madeira do Líbano e assim por diante, fazendo alianças e juntando material e organizando o pessoal que iria trabalhar na construção do templo do Senhor. Ok, meu povo? E então, logo depois disso, nós vamos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, versículo 1, onde vai falar da construção do palácio real, o palácio que Salomão fez para a filha de Faraó. Esse era o palácio de Salomão. Não se trata do palácio de Davi, mas do de Salomão. Bom, versículo 1 de 1 livro dos Reis, capítulo 7, diz que Salomão levou 13 anos para terminar a construção do palácio. Foram 7 anos para a construção do templo. E foram 13 anos para a construção do palácio. Ok? Versículo 2 diz assim: ele construiu o palácio da floresta do Líbano, né, com 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustento por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedros aparelhadas. Certo? Bom, eu quero só mencionar aqui para você que vai falar em 1 Reis capítulo 7, versículo 6, vai dar detalhes da construção desse palácio. Eu não vou ler, mas você olha o versículo 6 e 7, e versículo 8 vai deixar claro que esse palácio foi feito para a filha do faraó do Egito, né, filha do rei do Egito, que até aqui na narrativa está sem nome, e eu creio que vai até o fim. O nome dessa garota não vai aparecer aqui, o nome dessa senhora não vai aparecer aqui, tá? Pelo menos até onde eu cheguei em minha leitura, não encontrei. Se você encontrar, por favor, me ajude. Muito bem. Vamos seguir então para só uma parte aí, em 1º livro dos Reis, capítulo 7, versículo 12, fala que o Salomão, assim, o grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra lavrada e uma camada de viga de cedro aparelhada, da mesma maneira que o pátio interior do templo, né, do Senhor. Então, que o pátio do palácio foi feito da mesma forma que o pátio interior do templo do Senhor, né, o seu pórtico, tá bom? Queridos, vamos para o versículo 15 agora, onde vai voltar a falar sobre a confecção de ornamentos, de utensílios do templo do Senhor. Isso é o ano 975 a.C., tá bom? Vamos lá. Diz o texto que 1 Reis 7,15, que ele fundiu 2 colunas de bronze. Eu quero que preste bastante atenção nisso. 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros. 8 metros e 10 centímetros de altura. 8 metros e 10 centímetros de altura. Por 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Dá para você entender o que é isso? De bronze. 5 metros e 40 centímetros de circunferência e 8 metros de altura. Também fez 2 capitéis de bronze fundidos para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 20. Bom, se eram 8 metros, né, certo? 8 metros de altura, agora com os capitéis, foi para 10 metros e 20, certo? Era 8 metros e 10 centímetros. Então nós fomos agora para 10 metros e 30 centímetros de altura. A diferença é que os capitéis eles eram mais largos do que a circunferência das colunas. Tá certo?
Isso são 2 colunas, né? No alto de cada uma das colunas tinha um capitel desse aí. Aí nos capitéis tinha romãs, 2 fileiras de romãs, circundavam junto, né, nas correntes, tudo colocado ali nos capitéis. O versículo 19 diz que os capitéis no alto das colunas do Pórtico de Salomão tinham formato de lírios, com 1,80 m de altura. Olha aí. Muito bem. Vamos para frente. Mesma narrativa você vai encontrar em 2º livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 15 ao 17. E chegamos ao 2º livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 1, onde vai falar do altar de bronze. Eu quero que vocês compreendam a diferença que há entre o altar do incenso e o altar de bronze. Presta muita atenção nisso. Toda vez que você ouvir falar em altar de bronze, não esqueça, o altar de bronze, tudo quanto é de bronze, está fora do arcabouço. Está fora do que a gente chama, reconhece como templo mesmo. O templo era aquele local de 9 por 27, né? 9 de largura por 27 de comprimento. Compreendia o santo lugar e o santíssimo lugar, tá bom? Ali dentro era tudo de ouro. Quase tudo ali era de ouro. As mesas, tudo era de ouro. Fora tinha tanque de bronze de purificação dos sacerdotes, as bacias, os garfos, os utensílios, né? Para uso ali nos sacrifícios dos animais. E o primeiro e mais importante de todos, que é o altar de bronze. Eu quero que você escute com muita atenção essa leitura que está em 2º livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 1, onde diz: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento. Um altar de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fenomenal isso, é ou não é? Preste atenção no que eu acabei de falar. O altar que Salomão mandou fazer, o altar de bronze, o altar de sacrifícios, ele tinha 9 metros de largura por 9 metros de comprimento. Um quadrado perfeito. Você pode medir a frente de sua casa para ter uma ideia da dimensão desse altar, porque a narrativa mais para frente vai dizer que ele era pequeno. Vai ter um momento em que não coube as ofertas lá em cima, né? As ofertas de todo o povo. Ok, gente? Presta bem atenção nessa narrativa, que interessante. E a altura desse altar, para subir 4,5 metros. Aí eu tenho 1,76 m de altura. 1,76 m, menos de 2 metros. 4,5 metros, dá para você imaginar a altura e a dimensão desse altar. Esse era o altar de bronze, o altar do sacrifício. Também o tanque chamado de metal, mas na verdade imagina-se que fosse também de bronze. Está em 1º livro dos Reis, capítulo 7, versículo 23, diz: fez o tanque de metal fundido redondo, com 4,5 metros de diâmetro, tá? 4,5 metros de diâmetro, 2,25 metros de altura, né? Bem mais baixo que o altar. E era preciso um fio de 13 metros para medir essa diferença. Pronto. Abaixo da borda e ao redor do tanque, né, na parte de baixo, tinha fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros. Eram colados ali, né, fundidos, vamos dizer assim. O tanque estava colocado sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Então o tanque foi colado, fundido em cima desses touros. Então a altura do tanque já era 2,5 metros. Ok? A espessura, versículo 26, 1 Reis 7, versículo 26. A espessura do tanque era de 4 dedos. 4 dedos. A espessura do tanque, tá? De metal. Alguns dizem metal, outra tradução diz que era bronze também, mas ninguém tem total certeza de uma coisa e nem de outra. Bom, a mesma narrativa sobre o tanque de metal está em 2º livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. E termina a narrativa de 1 Reis 7, verso 26, dizendo que a capacidade de armazenamento de água naquele tanque era de 40 mil litros. Grava isso, 40 mil litros. Porém, se olharmos a narrativa de 2º livro das Crônicas, capítulo 4, no versículo 5, versículo 5 na parte final, vai dizer que a capacidade era de 70 mil litros. É uma diferença enorme. Quando se trata de números, tem esses desarranjos, esses desacertos. Quando, por exemplo, um diz que é 42 mil litros, outro diz que é 40, a gente pode ponderar e dizer que um estava arredondando para 40, para menos, né? Mas essas narrativas, elas não concordam entre si. Uma diz que a capacidade era de 40 mil litros, a outra diz que era de 70 mil litros. É quase o dobro, gente, né?
E aí a gente fica sem saber o correto. Mas é isso. Aí segue dizendo que foram feitos também 10 carrinhos de bronze, né, de 80 centímetros de altura, certo? Não, perdão, 80 centímetros de largura e 1,35 m de altura, certo? Eles foram feitos para levar as coisas, né? Sacrifícios, colocar os pães, levar os pães até a mesa. Para todos esses serviços aí, os carrinhos foram feitos todos com essa mesma medida e foram feitos de bronze também, ok? E foram feitas 10 pias, está lá em 1 Reis, capítulo 7, verso 38. E volta em 1 Livro dos Reis, capítulo 6, versículo 36. Diz que construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma viga de cedro, né? Tá certo? O pátio interno. Bom, 1 Reis capítulo 7, no versículo 40, seguindo, né, até o 47, vai falar dos trabalhos de bronze feitos por Hurão. Tá certo? Diz que ele fez vasos, jarros, pás, bacias, garfos, né? Versículo 45 vai dizer que todos esses utensílios que Hurão fez, a pedido do rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios, porque eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Eles não quiseram pesar o tanto de bronze que eles tinham. Tá certo, queridos? Bom, vamos seguir a narrativa aqui, vamos seguir. 1 Reis, capítulo 7, versículo 48, vai falar só sobre os utensílios que foram feitos por Hurão, mas foram feitos de ouro puro. Certo? Diz o altar de ouro, que é o altar de incenso, que é diferente do altar de bronze. O de bronze era lá fora, o altar do sacrifício. O altar do incenso, o altar da oração era lá dentro, no santo lugar. O altar de ouro, a mesa dos pães, a presença, candelabro de ouro, os candelabros de ouro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao santuário, né? Lâmpadas, bacias, cortadores de pavio, tudo isso feito de ouro no lugar santo. Ok, queridos? Está em 1 Livro dos Reis, capítulo 7, verso 48 ao 50, meu povo. E a mesma narrativa você encontra em 2 Livro das Crônicas, capítulo 4, verso 7, até o 7 e 8, verso 19, e pula para o 19 ao 22. E estamos chegando aqui na conclusão dos trabalhos. A dedicação do templo vai acontecer, nós estamos no 1 Livro dos Reis, no capítulo 8. Capítulo 8 do 1 dos Reis, versículo 1, vai falar que Salomão reuniu todo o povo em Jerusalém, as autoridades, os líderes, né, para trazer a arca do Senhor, para fazer a dedicação do templo que estava recém-construído. Antes disso, porém, antes dessa dedicação do templo, houve um evento muito importante, que aqui na Bíblia em ordem cronológica a gente encontra no ano de 972 a.C. É o momento em que Salomão manda trazer a arca que está em Sião, cidadela de Davi, na tenda do Davi. A arca que está na tenda do Davi vai ser trazida e colocada, então, no Santo dos Santos, dentro do templo do Senhor. Tá certo? 1 Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 1, diz que ele fez essa reunião, né, com todos os líderes, com todos os líderes do povo. Todos os homens de Israel se reuniram, o rei Salomão, e isso foi no 7º mês. Ok? 7º mês. E diz que os levitas, junto com os sacerdotes, levaram tudo. A arca do encontro, que estava na tenda do Davi, os utensílios sagrados foram todos levados para o templo. E eles começaram a fazer sacrifícios lá no templo, de ovelhas e bois, né? Versículo 6 diz que os sacerdotes, eles levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, o santuário interno do templo. Isto é o santo, lugar santíssimo. E a colocaram debaixo das asas dos querubins, como eu havia mencionado no início do vídeo. E agora o versículo 9 de 1 Reis, capítulo 8, vai dizer uma coisa interessante que eu quero que você anote. Diz aí, na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro da arca lá, né, quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito.
Aí fica a pergunta que não quer calar, como dizem os questionadores. Para onde foram os outros utensílios que estavam lá dentro? Eu me refiro à vara de amendoeira, o bastão de Arão, que tinha sido colocado lá dentro da arca, e um pote com maná. Foi para onde? Será que quando a arca foi tomada pelos filisteus, e aqueles homens de Bet-Semes, os mesmos homens que pegaram os tomores de ouro, os ratos de ouro, e depois chamaram os homens de Kiriat-Jearim para buscar a arca, será que aqueles homens pegaram alguma coisa mais dentro da arca? Sim, porque eles abriram a arca, eles queriam ver se tinha mais coisa interessante lá dentro. Duas pedras escritas é um peso muito grande de carregar. Não é um peso físico, mas eram as pedras da aliança. Quem iria mexer com isso? Agora, um pote com maná talvez fosse de um valor inestimável se alguém colocasse as mãos nele. E a vara de Arão, hein? O bastão de Arão? Bom, esse é um questionamento que eu faço. E lá naquele episódio, não foi à toa que Deus matou uma porção deles, né? E aí eles disseram, venham buscar a arca, que ninguém pode conviver com Deus tão santo. Depois de roubá-lo, realmente é difícil conviver com ele, né? Roubando é difícil. Bom, queridos, pois é isto. Então eles levaram, e só tinha agora as tábuas da lei, as tábuas de pedra, né? Tábua de pedra. Então, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, quando eles saíram e deixaram a arca lá entre os querubins, a nuvem do Senhor, né? Uma nuvem encheu o templo, né? Certo? E os sacerdotes, eles não podiam desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor encheu o templo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 11. Tá certo? Mesmíssima narrativa em segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Do versículo 2 aí, vai seguindo até o 14. Anote aí, por gentileza, o Salmo 118, o Salmo 115, o Salmo 134 e o 136. Tá bom? Vamos aqui em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 12. Pronunciamento do rei Salomão. Ok? Acho que isso vai ficar para quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Aguardo você. Até lá.